Bem-vindos a mais um Antes dos Tempos Conhecidos, Pré-História Viva, texto de Peter Colosimo. Então vamos lá, é mais uma leitura. Se o bom senso não conseguiu arrancar os evolucionistas clássicos de suas posições insustentáveis, os próprios fatos iriam obrigá-los a se render. Há mais de 80 anos, o professor Leakey encontrou em Canaã, Quênia, perto do lago Vitória, um maxilar extremamente parecido com o do Homo sapiens, e pouco depois achou em Canjera dois crânios aos quais o maxilar poderia ser muito bem adaptado. Os últimos achados não eram tão antigos como o primeiro, mas tinham idade bastante respeitável, cerca de 400 mil anos. Não faltaram céticos e ainda hoje ouviríamos suas lamúrias se o antropólogo Carleton Cohn e o geólogo Louis Dupré não houvessem encontrado nas grutas persas de Otu, em 1952, as caveiras de 3 indivíduos que viveram há mais de 100 mil anos. Indivíduos esses que, sem dúvida nenhuma, podemos considerar nossos semelhantes. A essa altura, as coisas já iam bastante mal para aqueles senhores que teimavam em atribuir ao Homo sapiens a mísera idade de 50 mil anos. Para aumentar ainda mais a amargura deles, surge o americano Ralph Solek, que puxa para fora da caverna iraquiana de Shanidar os restos de um homem de Neandertal que viveu 45 mil anos atrás. Naquela época, segundo as teorias clássicas, o neandertalense já deveria ter evoluído para o Homo sapiens. A seguir, estoura o grande finale. O homem de Neandertal, em carne e osso, aparece em cena, no Marrocos. Deixa-se fotografar pelo professor Marcel Romet e rosna alguma coisa que poderíamos traduzir livremente assim: eis-me aqui, vivinho, ainda que não muito fascinante. Eu sou a pré-história em pessoa. Encontro-me, de fato, nas mesmas condições do meu avô de Düsseldorf. Ando nu, sirvo-me de alguma maneira de rudimentares apetrechos de pedra e de madeira, e o meu vocabulário não vai além de algumas dezenas de rosnados diferentes. Infelizmente, de alguma forma, não evolui nem um pouco. Homem de Neandertal. Nasci 240 mil anos atrás, vocês dizem. Portanto, um bocado de tempo depois de seus semelhantes de Canaã e Canjera, e homem de Neandertal vou morrer, como os outros meus poucos companheiros, que sabe-se lá como, conseguiram sobreviver até hoje, na África Norte-Ocidental. No Congresso de Pré-História realizado em Roma, em 1962, o arqueólogo alemão Walter Matths apresenta, afinal, algumas das 500 figurinhas representando homens e animais por ele descobertas nos arredores de Hamburgo, ao longo do rio Elba. Trata-se das mais antigas estatuetas do mundo, uma vez que remontam, sem dúvida, a 200 mil anos atrás. E não é tudo. As feições que se reconhecem nas pequenas cabeças esculpidas, a crônica é obrigada a admitir, são aquelas do Homo sapiens, a forma evoluída e completamente inteligente do homem. Aqui é um recorte da mídia atual, lá dos anos 70, em que foi mencionado essa descoberta, né? E aí eles falam assim, né, que são aquelas do Homo sapiens, a forma evoluída e completamente inteligente do ser humano. Aí vamos lá, atualmente ainda nos anos de 70, tá? Que essa obra é daquela época. Mas nos ajuda a entender teorias já refutadas há muito tempo, há 60, 80 anos atrás, ainda se encontra da mesma forma. Atualmente, a maior parte dos estudiosos está razoavelmente se encaminhando para outras alternativas, e tende a classificar o homem de Neandertal no ramo dos gorilas, reconhecendo que, se temos antepassado em comum com os macacos, incontáveis milhões de anos nos separam. Não há uma chance em 100 mil de que o homem descenda dos macacos. Chega mesmo a afirmar o professor Johannes Hessler. E não se trata de um antropólogo diletante. Hessler é o cientista que em 1958 deu a palavra final sobre o esqueleto encontrado em Baquinello, localidade a 25 km de Grosseto, onde já em 1872 foram descobertos ossos atribuídos, na época, a algum tipo de símio, com cauda, extinto. Tratava-se, ao contrário, dos restos do
Oreopteco, um pré-hominídeo com 10 milhões de anos de idade. De acordo com as mais recentes deduções científicas, esse ser, embora apresentasse caracteres humanos, não pode ser considerado um antepassado do homem atual. Ele contribui, portanto, para demonstrar a existência de ramos colaterais de nossa espécie, ramos aos quais devem ter pertencido, em outros, os supostos homens de Java, Pequim, Heidelberg e assim por diante. Eles voltam dessa forma ao papel de famílias simiescas que apresentam conosco alguns caracteres em comum, e por outro lado não os apresentam outros quadrúmanos vivos, como o curioso narigudo de Bornéu, e como tais devem ser excluídos de nossa árvore genealógica. Sem dúvida, numerosos primos ossos trataram de se elevar além do nível animal, começaram a trabalhar a pedra e a madeira. Segundo os estudiosos que, libertos da penúmbria das teorias clássicas, tentam reconstruir em grandes traços a história dos bípedes, mais ou menos racionais, os assim chamados australopitecos, cujos restos numerosíssimos foram encontrados na África do Sul. Foram as primeiras criaturas a atingir, há 2 milhões de anos atrás, o uso de armas para caça, pedras, bordões e paus apontados. Alguns estudiosos, examinando esses crânios, acreditam poder atribuir aos australopitecos até uma linguagem rudimentar. Em caçadores da remota pré-história, que lembrar a descoberta feita ao acaso pelo filho do professor Leakey, o jovem Jonathan, em Olduvai Gorge, Tanganica. O rapaz descobriu restos de animais enormes, entre os quais se destaca o crânio de uma enorme ovelha, com os ossos frontais esmagados. Os apetrechos responsáveis pela morte desse animal incrível jaziam logo adiante, perto do chifre direito do animal, um machado feito com presas de crocodilo. Olha só, e próximo ao chifre esquerdo, uma bola de pedra, certamente lançada com uma funda. Aqui vai a nota, né? Os Semopithecus nasales, pertencentes ao grupo de símios asiáticos dos Cynopithecus, conhecidos como símios veneráveis, principalmente os machos, que apresentam com o evoluir da idade o nariz crescente e assume a característica forma curva com ponta fina. Eu acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento uma imagem, uma foto desse macaco. Aí depois da nota seguindo o texto, a idade dos achados pode ser avaliada ao redor de 500 mil anos a meio milhão de anos. Portanto, existiam na África seres que já caçavam com armas eficientes. Recordemos que, segundo os clássicos, entre aspas, somente 30 mil anos atrás é que nossos antepassados teriam começado apetrechos desse tipo, né? Bastante defasada, né? Assim, pouquíssimos e desconhecidos habitantes da Tanganica talvez tenham entrado em contato com os representantes de uma raça de hominídeos resistentes pouco mais ao norte, em Quênia, habilicíssimos em trabalhar a pedra já há 700 mil anos atrás. O descobridor desses artesãos, o geólogo americano Carter, acha mesmo possível que os arrojados anõezinhos tenham chegado às Américas. Considerando a África como ela é hoje, tal migração parece impossível, mas a situação muda se variar o aspecto geográfico. E a configuração física mudou, conforme afirma Carter, no Pleistoceno, pois tem uma nota para o Pleistoceno aqui, que a gente pode ler já. Dentro da cronologia geológica, a subdivisão do período quaternário. Durante o Pleistoceno, surgiram no ramo dos hominídeos os australopitecos, os pitecantropos, o homem da Rodésia e o homem de tal. Então acabou mais um episódio aqui, foi um episódio bem interessante, que nem eu já comentei antes, tem coisas que ainda vão pra frente. Se curtiu, dá um like ali, compartilha, se inscreve no canal Caramujo Joe e até o próximo episódio.